período aí que estamos vivendo da quarentena, do Covid-19, né? Então, o coronavírus chegou, a gente precisa se adaptar de novas formas. Sejam bem-vindos aí todo mundo que está fazendo parte dessa live, para a gente bater esse papo bem interessante com o professor Joel, que eu vou colocar o professor Joel aqui para falar com a gente. Eu apresento ele para vocês e a gente vai ouvir tudo que ele tem para falar aí para a gente. E aí eu vou anotar aqui alguns questionamentos. Quem quiser fazer os seus questionamentos aí pode mandar. Assim que o professor Joel terminar a explanação, terminar a fala do estudo que ele tem feito e das orientações que ele tem para nos dar, a gente pode também fazer as perguntas dentro do nosso tempo aí e tentar responder, tá? Usando as ferramentas que nós temos. Em nome do Conselho Regional de Educação Física, eu agradeço aí a presença de todos. E eu vou convidar aqui, querido professor Joel, vamos ver aqui, estamos aprendendo a mexer com tudo isso. Professor Joel, um grande professor, a qual temos a honra aí de conseguir conversar e ter o contato, e ter esse grande pesquisador da educação física, esse grande ícone aí, aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Vamos ver se está dando certo. Agradecer aí ao empenho e a autorização e o apoio que nós tivemos do nosso presidente do CREF, professor Joacir, assim como de toda a diretoria do Conselho Regional, para que pudéssemos entrar com essas novas ações aí, e esse debate, essa conversa e essa troca de experiências e conhecimento aí entre nós, profissionais da área da educação física. Estou mandando aqui o convite lá para o professor Joel. Ele já está aí na live, mas vamos ver se a gente consegue adequar aí esse acesso aí, facinho. Mandei o convite. Super importante, né? Está passando todo o mundo, né? Todo o nosso planeta. E a gente conseguir entender, discutir, conversar para tentar nos ajudar aí nesse momento. Vamos ver. Será que está dando certo? O professor Joel está aí, manda de novo para isso aí, professor. Professor Joel, olha ele aí. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui, professor doutor Joel Saraiva Ferreira, professor que eu tive a honra de ser aluno, de aprender bastante, e a gente tem esse relacionamento aí. Muito obrigado, professor, por aceitar conversar com a gente, conversar com o Conselho Regional de Educação Física e com os profissionais de educação física, principalmente, nesse momento. A gente agradece bastante ao empenho e todo o trabalho que o senhor sempre teve, os estudos em prol da educação física, em prol do esporte, em prol da qualidade de vida e da saúde das pessoas, né? Então, muito obrigado por aceitar esse convite, por fazer parte aí da nossa primeira live, o marco zero das lives aí que o CREF vai fazer, mas uma pessoa de tamanho e renome é importante para a gente, pesquisador da área de esporte, das atividades físicas e da educação física, pudesse explanar para a gente. Fique à vontade, professor. A live é do senhor e a gente está aqui para aprender juntos. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde a todos também que nos acompanham aqui na transmissão. Imagino que nós tenhamos muitos colegas aqui, profissionais de educação física, e eventualmente até algumas outras pessoas que não são profissionais de educação física, pela iniciativa, né? Hoje a gente fala tanto das pessoas terem iniciativa, então a gente precisa realmente de algumas pessoas que façam, né? Que não fiquem
só no discurso. Apresentação rápida aqui minha, tentar ser bastante rápido, porque talvez nem todos que estão acompanhando me conheçam, e só para que a gente entenda com quem a gente está conversando, né? Eu trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e hoje eu trabalho com 2 conjuntos de atividades dentro da universidade. Então, eu trabalho com um conjunto de atividades mais relacionada aos esportes, e aí mais especificamente o voleibol, o ensino e o treinamento de voleibol, e a pedagogia do esporte ligada ao voleibol, e trabalho com uma outra área que é a da atividade física e saúde. Com essas 2 áreas, tanto a do esporte, voleibol, quanto a da atividade física e saúde, eu ministro disciplinas na graduação, mas envolvo também com projetos de extensão e projetos de esporte na própria universidade, que atende também pessoas de fora da universidade. E com a área da atividade física e saúde, além de trabalhar com a graduação, eu também trabalho com a área da pesquisa. Então, o convite que o Rodrigo me fez hoje caberia, então, para esse segmento da atividade física e saúde, que envolve a minha atuação na licenciatura, no bacharelado, na graduação e também na pesquisa. Bom, nesse segmento, então, que eu trabalho, eu coordeno um projeto de pesquisa chamado Observatório de Atividades Físicas e Esportivas. É um projeto grande, que tem uma duração prevista para 4 anos, a gente está ainda no primeiro ano desse projeto, e a ideia é que ao longo desses 4 anos a gente consiga acompanhar. O nome do projeto é Observatório de Atividades Físicas e Esportivas. Então a ideia é que a gente consiga observar, monitorar, entender um pouco mais dos detalhes de tudo que está relacionado à atividade física da população lá do Globo Repórter, né? Quem são, como vivem, tal, como se reproduzem. Não? Então, a ideia é que a gente consiga entender a prática de atividade física para diferentes grupos populacionais, quais são os fatores facilitadores, dificultadores, que tipo de atividade as pessoas fazem, onde elas fazem e assim por diante. Esse projeto, então, tem a duração de 4 anos. Dentro desses 4 anos, nós vamos fazer vários subprojetos dentro dele, que deem conta de nos mostrar tudo isso que a gente quer saber. Agora, no mês de abril, nós fizemos um projeto, então, que oportunamente foi para pesquisar o impacto da pandemia de Covid-19 sobre a prática de atividades físicas e sobre o comportamento sedentário. 2 variáveis que eu quero apresentar, comentar aqui durante essa nossa transmissão, para a gente poder entender quais foram os impactos da pandemia nestes aspectos que estão diretamente relacionados à nossa atuação profissional. A gente já sabe que existem impactos enormes e diversos, né? Muitos desses impactos bastante comentados já, né? Como, por exemplo, a economia, o emprego, outros impactos relacionados diretamente à própria doença, né? O número de pessoas doentes, a sobrecarga ao sistema de saúde, o número de óbitos, né? Então, todos esses impactos, eles já são bastante comentados. Mas existem outras consequências que são menos midiáticas, talvez. Uma dessas consequências menos comentadas nesse momento, até porque não é, talvez, ainda o momento de se apegar tanto a isso, é sobre a atividade física da população. Quanto mudou, né? Então, durante a pandemia da Covid-19, a gente tem muitas dúvidas, né? Todas as pessoas têm dúvidas. Até as pessoas que lidam diretamente com a doença têm dúvidas.
tem dúvidas, por exemplo, sobre a origem da doença, tem dúvidas sobre o desenrolar da doença, sobre a reinfecção de pessoas que já se curaram, sobre o tempo que a doença, de fato, vai ficar estabelecida na sociedade. Então, existem muitas dúvidas. E algumas respostas, poucas respostas, né? E atrás de uma dessas dúvidas é que eu fiz a pesquisa, eu coordenei a pesquisa, né? A gente não faz um trabalho desse sozinho, né? A gente tem uma equipe, um grupo de pessoas que sempre colaboram. Então, eu coordenei a pesquisa para tentar encontrar respostas para pelo menos uma dessas perguntas, que é quanto sobre o hábito, sobre o estilo de vida das pessoas que faziam atividade física antes da pandemia. É isso que a gente quer entender um pouco melhor. Falando, então, em coordenar a pesquisa, né, eu não posso deixar de mencionar, né, a gente tem um grupo de pesquisa, tem estudantes da Universidade Federal, do curso de Educação Física, que participam do projeto, ajudam, colaboram para que a gente dê conta de fazer tudo. Temos professores de Educação Física que não são docentes da UFMS, mas que também se interessam pelo assunto e participam do projeto. E nós temos uma colaboração, uma parceria muito boa com a FUNESP, a Fundação Municipal de Esportes. Tanto os gestores quanto os professores e professoras de Educação Física, que são denominados de agentes sociais de esporte e lazer. Todos eles têm se envolvido de maneira muito interessante, muito proveitosa, né, no projeto como um todo. E essas pessoas todas são personagens importantes desse contexto, né? A gente não vai conseguir fazer uma pesquisa dessa magnitude sozinho, ainda mais num momento como esse, que a gente tem sérias restrições para se locomover fora de casa. Bom, esse então é o contexto. Eu acho importante também, antes até de apontar exatamente dados da pesquisa, fazer uma contextualização sobre a doença em si, para que a gente entenda qual foi o ambiente que nós pesquisamos. Bom, então a gente tem ouvido falar de alguns termos, né? Talvez seja até a hora da gente fazer um alinhamento conceitual sobre alguns desses termos, né? A gente ouve falar muito de Covid-19, de coronavírus, de novo coronavírus. Então, só para fazer um alinhamento conceitual, Covid-19 é o nome da doença causada por um vírus da família, do tipo dos vírus coronavírus. Existem vários tipos de vírus, a gente conhece alguns deles, né, como o vírus influenza, que causa as gripes sazonais todos os anos. E uma outra família de vírus são os coronavírus, então existem inúmeros. Esse coronavírus, que foi identificado então no final de 2019 na cidade de Wuhan, na China, ele recebeu uma denominação, porque ele era um novo coronavírus, ele não tinha a configuração morfológica, anatômica e química dos outros coronavírus já catalogados. Ele recebeu uma denominação, ele se chama SARS-CoV-2. Esse é o vírus causador de uma doença. A doença se chama Covid-19. Então, quando a gente fala da Covid-19, a gente está falando da doença. A gente não está falando do vírus. O vírus se chama SARS-CoV-2, que é um tipo de vírus da família dos coronavírus. É um vírus novo, por isso que a gente ouve falar toda hora o novo coronavírus. Ele não era catalogado ainda até o final de 2019. Isso, então. Outro termo que a gente usou no nosso estudo foi o distanciamento social. As medidas que foram adotadas para evitar a proliferação desse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a doença chamada Covid-19, por ele ser um vírus altamente transmissível, medidas administrativas precisaram ser tomadas, âmbito federal, estadual, municipal. As medidas também são distintas. A gente tem medidas de distanciamento, de isolamento, de quarentena,
A gente não chegou a ter aqui ainda no Brasil, mas existe uma outra medida mais drástica que utiliza um termo em inglês, que é o lockdown, que é o fechamento total, que é mais ou menos o que nós vimos acontecer lá na China, na cidade de Wuhan. A cidade ficou literalmente isolada, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, ninguém deveria sair de casa, era proibido abrir qualquer comércio, proibido sair de casa. Então é aquela situação chamada de lockdown, é o isolamento total. Hoje, o que a gente tem aqui em Campo Grande são mais as medidas de distanciamento social. Nós não estamos proibidos de sair à rua, de ir à padaria, de ir ao supermercado, de ir à farmácia. Então, as medidas que foram adotadas aqui, elas nos induzem a termos um distanciamento uns dos outros, que a gente fique mais em casa, que ao sair, quando a gente chega nos locais que a gente precisa ir, a gente já vê no chão aquelas marquinhas ali distante um do outro, então a gente está sendo induzido a ter um distanciamento uns dos outros. Esse, então, foi o termo que nós usamos na pesquisa realizada. Então, a gente trabalhou com um distanciamento social. A gente quis entender o comportamento das pessoas em relação à atividade física e comportamento sedentário nesse período em que, em Campo Grande, vigoram decretos, medidas que induzem as pessoas a um certo distanciamento social. Bom, então, feito esse alinhamento conceitual, para que a gente entenda os termos que eu vou mencionar mais adiante, é importante, então, que a gente daí veja o que foi, como foi feito isso. Então, eu propus a realização de uma pesquisa para tentar encontrar respostas para essas indagações, né? Acredito que nenhuma pessoa tenha dúvida de que a pandemia de Covid-19 impactou na prática de atividades físicas das pessoas, mas a gente não tem uma resposta sobre qual a magnitude disso, em que quantidade que isso impactou. Então, para a gente não ficar falando, impactou bastante, foi muito, impactou de maneira significativa, mas são todos termos muito amplos, né? Muito subjetivos às vezes. Então, a pesquisa foi tentar encontrar respostas para essa indagação. Para fazer essa pesquisa, eu utilizei, então, um formulário online vinculado ao Google Forms. Ele foi testado primeiro, o tipo de pergunta que seria feita, a duração desse questionário, mas ele foi respondido totalmente online. Nenhuma pessoa teve contato pessoal, físico, com os entrevistados. Como nós queríamos saber o efeito e as consequências sobre a prática de atividade física, outro conceito importante, sempre que a gente fala de efeito, a gente tem que pensar em dois momentos, o antes e o depois, senão eu não tenho como medir efeito. Então, nós buscamos pessoas que já faziam atividade física antes da pandemia e antes das medidas de distanciamento social. Porque se nós perguntássemos para alguém, para toda a população, ia ter um monte de gente que não está fazendo atividade física, mas são pessoas que também não faziam antes, né? E é difícil que a gente tivesse a expectativa de que aqueles que não faziam antes passassem a fazer justamente agora. Então, a ideia foi tentar entender o comportamento das pessoas que já faziam atividade física antes, mas em função da pandemia, que isso impactou na vida delas. Esse formulário, então, ele foi elaborado, testado com um projeto piloto antes, e depois nós distribuímos. A distribuição foi bem organizada também para que a gente conseguisse atingir exatamente esse público. E aí entrou a parceria que eu mencionei antes com a FUNESP. Então, os agentes sociais de esporte e lazer da FUNESP, que são professores e professoras de educação física, a quem eu agradeço novamente o empenho e toda a dedicação, assim como os gestores da FUNESP, que entenderam a relevância desse tipo de investigação, essas pessoas enviaram, os agentes sociais de esporte e lazer enviaram o formulário, o link do formulário que eu havia preparado
para todas as pessoas cadastradas na FUNESP nos projetos de atividade física, nos diversos projetos de atividade física de Campo Grande. Então, teoricamente, essas pessoas faziam atividade física antes. Não estavam fazendo naquele momento da coleta de dados, porque, por decretos municipais, o período de coleta de dados ocorreu justamente quando vigoravam os decretos de fechamento de academias públicas e privadas, fechamentos de parques, praças, espaços de promoção de atividades físicas, esportivas e de lazer. Então, todos esses locais estavam fechados por força de decreto municipal. Mas nós perguntamos para pessoas que faziam atividade física antes. Quisemos entender, então, o comportamento dessas pessoas. Enviamos, então, o link via FUNESP, né? Enviamos para todas as pessoas cadastradas durante o período de 7 a 14 de abril. Então, há poucos dias, poucas semanas, né? Foi agora, ainda no mês de abril. Começo de abril, de 7 a 14 de abril. Nesse período, nós tivemos em torno de 2.400 respostas. Um número bastante expressivo, e aí eu agradeço duas pessoas que me ajudaram bastante, duas acadêmicas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do curso de Educação Física, a Emily e a Priscila, que eu dei um presente para elas. Eu dei dos 2.400, eu dei 1.200, uma planilha com 1.200 dados para cada uma delas tabular, conforme as orientações e as demandas, e elas deram conta num tempo extraordinariamente rápido. Agradeço a colaboração delas duas, que fazem parte do nosso projeto de pesquisa, são membros do nosso grupo de pesquisa. Estando de posse desses dados, então nós tivemos que descartar uma quantidade bem grande de formulários. Alguns deles, porque por incrível que pareça, nem tanto, né? Muitos não estavam fazendo atividade física antes. Eles tinham parado de fazer atividade física, então não dava para a gente saber qual tinha sido o efeito durante a pandemia, né? Então nós descartamos mais de 200 pessoas que se declararam não praticantes de atividade física desde antes. Então já descartamos esse. Descartamos alguns dados que estavam duplicados, a gente identificou duplicação de uma quantidade grande de dados, e aí restaram 1.907 pessoas com respostas válidas. É um valor bem alto, né, bem importante. E fizemos um trabalho, então, o primeiro trabalho foi: será que nós conseguimos atingir, de fato, toda a população, aliás, a população distribuída por todas as regiões de Campo Grande? Nessa nossa dúvida, eu fiz uma análise, então, da distribuição dessas 1.907 respostas nas 7 regiões urbanas que nós temos em Campo Grande. E aí, para nossa satisfação, a proporção de pessoas que responderam ao questionário, ela foi idêntica à proporção de pessoas que residem em cada uma das 7 regiões. Por exemplo, a região do Anhanduizinho é a região mais populosa de Campo Grande. Sim. E dos 1.907 respondentes do questionário, a maior parte estava no Anhanduizinho. A região do centro é a região menos populosa das 7 regiões urbanas de Campo Grande e era onde tinha proporcionalmente menos respondentes do nosso questionário. E as outras 5 regiões tiveram também proporções muito parecidas com o número de habitantes em cada uma delas. Então isso nos deu mais tranquilidade para dizer, de fato, nós conseguimos obter respostas que são um reflexo dessas pessoas de todas as regiões de Campo Grande, das 7 regiões urbanas de Campo Grande. Os dados em relação ao sexo masculino e feminino, eles refletem o público que frequenta as atividades da FUNESP, não reflete a distribuição da população em Campo Grande. Então, a gente teve uma proporção muito maior de público feminino do que de público masculino, mas porque nas atividades físicas que a FUNESP promove, há um engajamento muito mais de mulheres do que de homens. E isso também se refletiu, então, nesses 1.907 questionários. Em relação à faixa etária, nós organizamos os dados em 3
faixas etárias. Os adultos jovens, de 18 a 39 anos, os adultos de meia idade, de 40 a 59 anos, e os idosos com 60 anos ou mais. A proporção também foi semelhante àquilo que tem de cadastro na FUNESP, né? A gente teve muito mais pessoas, adultos de meia idade, que é essa idade dos 40 aos 59 anos, onde a gente encontra explicação para isso, porque já são pessoas com uma idade onde provavelmente a sua estabilidade profissional, financeira, te dá condições para que você busque com um pouco mais de tranquilidade a prática de uma atividade física no seu tempo livre, no seu tempo de lazer, né? Enquanto as pessoas, os adultos mais jovens, talvez priorizem as atividades laborais em detrimento das atividades físicas e assim por diante. Os idosos numa menor proporção, mas tudo isso semelhante ao que a gente já sabia que existia no próprio público da FUNESP. Em relação à escolaridade, também é um dado bem interessante. A escolaridade desses 1.907 pessoas que têm ensino médio ou ensino superior completo. Então, pessoas com um bom nível de escolaridade, pessoas que puderam nos dar respostas provavelmente confiáveis, que não fizeram confusão, talvez, na leitura do formulário online. Então, uma pequena parcela só de pessoas que tinha só o ensino fundamental completo ou não tinha o ensino fundamental completo. Uma parcela, então, bem pequenininha desse grupo todo. Seguindo daí nos resultados, vou passando aqui para no computador aqui para eu ir passando os dados mais exatos, então, para todo mundo que nos acompanha. Então, esse foi o panorama de quem nos respondeu. Então, quem nos respondeu foram pessoas de todas as regiões urbanas de Campo Grande, de maneira proporcional ao número de habitantes em cada uma dessas regiões. Nos deu segurança, então, para analisar esses dados de maneira mais confiante, né? Uma predominância de mulheres, uma predominância de adultos de meia idade, uma predominância de pessoas com ensino médio e ensino superior completo. Então, nós perguntamos para essas pessoas quais atividades físicas vocês faziam antes das medidas de restrição de mobilidade urbana e de restrição de acesso aos locais de prática. Quais atividades físicas vocês faziam? Então, 3 atividades tiveram um percentual mais alto, que foi a dança, o treinamento funcional e a prática de diferentes tipos de ginásticas. 51% de todas essas pessoas faziam uma dessas 3 atividades. Ou faziam ginástica. E aí eu quero chamar a atenção porque essas 3 atividades, elas têm como uma característica, geralmente, a presença de um professor ou de uma professora de educação física conduzindo a atividade. Então, nós teríamos a presença de um professor na aula de dança, ou de um professor ou de uma professora também nos treinamentos de treinamento funcional ou nas ginásticas, né? Então, os três componentes que mais se sobressaíram foram esses 3. A próxima atividade nessa escala percentual foi a caminhada ou a corrida, que daí já é uma atividade com um diferencial, você consegue fazer de maneira autônoma. Eu posso caminhar e correr sem ter a presença obrigatoriamente ou necessariamente de um professor ou de uma professora de educação física ao meu lado. Depois nós tivemos atividades com percentuais menores, mas uma diversidade bem grande também. Pessoas que relataram que faziam musculação, que faziam pilates, que faziam natação e hidroginástica, que praticavam esportes coletivos, vôlei, basquete, handball, futsal, futebol, pessoas que faziam lutas e as outras atividades, e todas elas tiveram um valor bem pequenininho, abaixo de 1% da população. Então, eram situações bem esporádicas. Os maiores foram esses mesmos que eu mencionei. Bom, sabendo, então, que as pessoas praticavam essas atividades, principalmente
dança, treinamento funcional, ginásticas, de um modo geral, caminhada, corrida, musculação, natação, hidroginástica, lutas, esportes coletivos. Essas pessoas faziam isso antes. Aí nós perguntamos, você conseguiu se manter ativo fisicamente durante o período de restrição de mobilidade urbana, durante o período de distanciamento social? Você conseguiu se manter ativo fisicamente? Aí a gente teve uma resposta interessante, a gente começou a ter respostas interessantes, que é as respostas para aquelas primeiras perguntas que eu mencionei aqui no começo da nossa transmissão. 17 disseram que conseguiram se manter ativos fisicamente na mesma quantidade que eles faziam antes. Só 8%. 27%, que daí a gente poderia dizer que 27% a cada 4, 1 parou totalmente de fazer atividade física em função dessas medidas de restrição. E aí eu gostaria de comentar sobre isso, né? Lógico, o que sobrou então foi a maioria conseguiu se manter ativo fisicamente, só que em quantidades menores, muito menores do que eles estavam habituados a fazer. A maioria se manteve ativo. Mas, olha que curioso, a cada 4, 27% parou. Essas pessoas são pessoas que nós, ligados à educação física, teremos que reconquistar. As pessoas terão que ser novamente convencidas a praticar atividade física. A gente sabe que existem inúmeras barreiras pessoais, ambientais, financeiras, ligadas à não prática de atividade física. Então, de pessoas que já faziam atividade física, 27% delas pararam. E agora a gente vai ter que tentar recuperar isso, fazer campanhas individuais, institucionais, para que as pessoas voltem a fazer atividade física ou aquelas que não faziam comecem a fazer. Então, esse foi o primeiro dado que a gente achou mais relevante no conjunto todo. Então, só 8% deram conta de se manter ativos fisicamente na mesma proporção. Provavelmente adicional. Aí nós perguntamos para essas pessoas que disseram que se mantiveram ativos fisicamente, mas em menor proporção, ou para aquelas pessoas que pararam, qual foi o fator que definiu ou que dificultou para você? O que dificultou para que você se... Qual foi? A falta de espaços ou de locais apropriados para a prática de atividade física. Ou seja, aquilo que eu fazia antes, não consigo fazer em casa. Essa foi a resposta mais frequente. Em segundo lugar, nós tivemos a falta de equipamentos ou de aparelhos. Então, também é interessante. Olha, na minha casa, eu até daria conta de fazer aquilo que eu fazia antes, mas eu não tenho o aparelho, eu não tenho o equipamento que eu usava lá, então eu não consegui fazer na mesma proporção. E, em terceiro lugar, as pessoas apontaram a falta de orientação de um professor ou de uma professora de educação física para ajudá-los a realizar a prática de atividade física. Então, foram os 3 fatores. A falta de locais, a falta de equipamentos e a falta de orientação, nessa ordem que eu mencionei. Sabendo disso, nós passamos daí, então, para um outro conjunto de dados, que daí, na minha opinião, até são os dados mais interessantes. Nós perguntamos daí para as pessoas quanto de atividade física você fazia antes, porque todas as pessoas mencionaram que faziam alguma atividade, aquelas que eu mencionei, a dança, o treinamento funcional, as ginásticas, a caminhada, a corrida e assim por diante, faziam essas atividades. Mas, em termos
quantitativos, a gente sabe que existe já uma recomendação, ela não é recente, ela é uma recomendação já de alguns anos, de que a gente acumule pelo menos 150 minutos semanais de atividades físicas regulares, preferencialmente distribuídas na maior parte dos dias da semana. Uma recomendação, inclusive, adotada pela Organização Mundial da Saúde e daí, por consequência, por um monte de outras instituições. Nós perguntamos, então, quanto de atividade física essas pessoas faziam em dois momentos, antes da pandemia e durante a pandemia. Durante o período em que vigoraram as medidas restritivas de distanciamento social, de fechamento das instituições de prática de atividade física, quanto de atividade física essas pessoas faziam antes e quanto elas faziam durante esse momento. Aí as respostas foram também interessantes. Só para usar a terminologia, explicar a terminologia que nós usamos, então nós classificamos as pessoas que faziam ou que fazem menos de 150 minutos semanais, elas são chamadas de pessoas insuficientemente ativas fisicamente. Ou seja, elas fazem atividade física, só que isso é insuficiente para provocar alterações cardiometabólicas, neuromusculares, que promovam benefícios para a sua saúde. Então, são pessoas insuficientemente ativas, aquelas que praticam de 1 a 149 minutos semanais de atividade física regular, moderada, pelo menos. E as pessoas que fazem 150 minutos semanais, de maneira regular, distribuído na maior parte dos dias da semana, 150 minutos semanais ou mais, são chamadas, ou são classificadas, na verdade, de pessoas ativas fisicamente. Então, nós temos esses dois grupos. Os insuficientes. A gente comparou o período pré-pandemia, os resultados foram similares. 47% e 53%. São valores parecidos. 47% de insuficientemente ativos e 53% de ativos fisicamente. Então, não tinha uma distância tão grande. Todos faziam atividade física, mas a maioria, um pouco além da maioria, né, 53%, faziam aquilo que é recomendado, os 150 minutos ou mais. Isso antes da pandemia. Aí nós calculamos, pelas respostas dessas mesmas pessoas, quanto eles passaram a fazer durante as medidas de distanciamento social. E aí os números mudaram drasticamente. Aí o que aconteceu foi, de 47 passou para 86% de pessoas que faziam atividade física não atingindo 150 minutos semanais, e só 14% deram conta de fazer pelo menos 150 minutos semanais. É lógico, a gente não pode também fazer uma interpretação equivocada desses dados. A gente sabe que as medidas de distanciamento social, de restrição de mobilidade urbana, elas são necessárias pelo objetivo principal delas. O objetivo principal delas é evitar a proliferação exagerada do vírus e a contaminação de um número excessivo de pessoas, sobrecarregando o sistema de saúde e levando a óbitos evitáveis. Esse é o objetivo principal dessas medidas, e elas são necessárias. Em nenhum momento a gente pode interpretar e dizer, então elas atrapalharam isso. Não, não é isso. Mas um efeito secundário é esse que nós notamos, então. As medidas têm esse propósito, né, de proteger vidas, mas elas trazem como efeitos secundários a aproximação das pessoas a um fator de risco, que é a prática insuficiente de atividades físicas. A prática insuficiente de atividades físicas vai elevar, então, as chances de nós desenvolvermos alguns tipos de doenças, principalmente aquelas chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Bom, esse, então, foi um dos elementos que a gente analisou, um dos indicadores. A prática de atividade física, quanto de atividade física as pessoas faziam. Então, teve um impacto significativo. A gente passou a ter só
em torno de 14% de pessoas que conseguiram fazer atividade física de forma suficientemente adequada, né, pensando em promoção da saúde, né, considerando as recomendações existentes. Mas aí nós avaliamos também um outro indicador, que é um indicador menos conhecido, que é o indicador de comportamento sedentário. O comportamento sedentário, conceitualmente, é aquele comportamento que nós temos de baixo gasto calórico. Situações em que a gente está com baixo gasto calórico, como, por exemplo, agora, nós estamos sentados, a gente está em comportamento sedentário. Sentado, deitado, reclinado, são situações de baixo gasto calórico, chamado, então, nessa área da epidemiologia, de comportamento sedentário. O comportamento sedentário é avaliado por 2 indicadores. O tempo sentado, quantas horas ao dia você fica sentado, e o tempo de tela. Quantas horas ao dia você gasta na frente da tela de um computador, de um smartphone, de um tablet, de uma televisão, de um videogame. Então, é chamado, então, de tempo de tela. Nós avaliamos esses 2 indicadores de comportamento sedentário. Mas, para esses 2 indicadores, a gente não tem pontos de corte tão bem definidos na literatura como nós temos da prática de atividade física, que são os 150 minutos. Então, para comportamento sedentário, a gente tem usado ainda a extrapolação de dados de outros estudos. Então, estudos feitos fora do Brasil que fizeram correlações entre pessoas obesas, hipertensas, diabéticas, com infarto, com acidente vascular, quanto tempo essas pessoas habitualmente ficavam sentadas e usando telas. E aí os valores, existem alguns indícios falando em torno de 3 horas. 3 horas diárias de tempo de tela, e aí a gente descontaria o nosso horário de trabalho, né? Não dá para quem trabalha na frente de um computador vai passar às vezes 8 horas. Então, não é esse a variável que estaria sendo analisada, seria o tempo de tela no seu tempo livre, né? Agora, o tempo sentado, esse tempo sentado ele é discutível também, se ele é todo o tempo do dia, se ele é só o tempo do seu tempo livre, do seu tempo de lazer, né? Se você opta por ficar sentado ao invés de você fazer uma atividade física, por exemplo. Mas, enfim, esses 2 indicadores nós avaliamos. E aí usamos como referência as 3 horas. As 3 horas diárias para tempo de tela e para tempo sentado. E aí os resultados foram interessantes. Vou olhar aqui os valores exatos para compartilhar com vocês. Nós tínhamos pessoas que ficavam mais de 3 horas usando telas, essas diversas, 75% das pessoas. Então, de cada 4 pessoas, 3 excedem o tempo de tela. Ficam mais de 3 horas ao dia usando tablet, computador, smartphone, assistindo televisão, jogando videogame. Então, esses 75% das pessoas adotam esse hábito na vida delas. E o tempo sentado é ainda maior, 83%. É mais descritivo, né? Eu fiz um relatório técnico, mais adiante eu vou encontrar uma forma de deixar isso mais público para que as pessoas, em geral, que queiram ter acesso, consigam visualizar.
eu já distribuí para algumas instituições, principalmente para a FUNESP, que é a nossa parceira na colaboração para a execução do projeto. Então, esses são os resultados. Outros resultados mais detalhados, de correlação entre uma informação e outra, nós ainda estamos trabalhando para a publicação disso na forma de artigos, né? Então, isso ainda vai demandar algum tempo. Mas, de um modo geral, esses são os principais resultados. Eu acho que é um começo de resposta para algo que nós não tínhamos a menor ideia de quanto de informação, quanto de impacto em que mais uma atividade física antes e que agora tiveram que ficar em casa. Mudou? Mudou quanto? Mudou em quê? O que dificultou? Quais outros hábitos que vieram juntos e que também não são tão saudáveis como o tempo de tela e o tempo sentado? Então, a gente começou a dar respostas para essas dúvidas que eu imagino que muita gente já tinha. Esses são os resultados, então, Rodrigo. E acho que a gente pode aproveitar um pouquinho mais do tempo que a gente tem, talvez para conversar com as pessoas que estão participando, que queiram participar, ou se você quiser intermediar alguma outra questão. Fico à disposição para a gente seguir nessa conversa, então. Tá, joia. Obrigado, hein, professor? Muito obrigado. A explanação aí, eu fui anotando algumas perguntas, né, que foram surgindo. Então, eu vou tentar colocar aqui na ordem para a gente falar. Um abraço aí para a professora Edneia, lá de Corumbá, da Universidade Federal de Corumbá, Campus Corumbá. Agradecer aí os conselheiros, ao nosso presidente que esteve aí online com a gente, professor Luiz Otávio também, professor Márcio Sampaio, que também acompanhou, ao CREF Pernambuco, o CREF 12 também acompanhou. Então, a gente teve uma média aí oscilando 48, de 40 a 48 pessoas sempre ativas aí na nossa live de hoje, professor. Tem uma pergunta aqui do Francisco Borges, perguntando lá quando o senhor contextualiza a Covid, né, 19, perguntando se o 19 está relacionado ao ano 2019, que foi o ano que ela foi colocada. Sigla em inglês, mas que por sorte nossa de brasileiros, ela também coincide na língua portuguesa, mas o CO é de corona, o VI de vírus ou de virus, o D de doença, disease. Então, Covid é o coronavírus doença, tracinho 19, quando ela foi catalogada, então, no final de 2019, lá na China, é isso mesmo. Então, Covid-19, referente ao ano em que ela foi catalogada. Perfeito. E parabéns, né, professor, pela iniciativa. Por um curto espaço de tempo, ainda estamos no mês de abril, nós já temos resultados, talvez inéditos no Brasil, não posso afirmar, mas o senhor sempre está um passo à frente aí, e isso é super importante. Parabéns por essa grande pesquisa, professor. Eu também anotei aqui, né, que além dessas diferentes áreas do esporte, as diferentes manifestações, dança funcional e ginástica foram as mais ditas, e todas elas com o apoio do profissional de educação física, que é importante. E aí, na sequência, o senhor também fala do local, né? O que difere é o local para fazer essas atividades, o aparelho e essa orientação profissional. Ou ainda não é o momento, a gente ainda precisa estudar mais, conversar sobre isso? Rodrigo, essa é uma pergunta que, para responder, é bem difícil, né? Por dois motivos. Primeiro, assim, só para eu também não fugir da pergunta, mas só para explicar por que ela é difícil de ser respondida. Primeiro que a gente está vivendo uma situação que nenhum de nós, seres humanos do planeta, temos experiência para dizer como que ela acontece. Porque pandemia é um indicador epidemiológico de quando uma doença extrapola um continente. Diferente de epidemia, que é quando a gente tem uma abrangência grande, mas não extrapola os continentes, e de endemia, quando é algo muito pontual, muito específico, como algumas doenças que são endêmicas, né? Então, pandemia já tinha bastante tempo que nós não tínhamos. Nós tivemos uma de H1N1, mas, sem nenhuma dúvida, bem menos agressiva do que a que a gente tem agora da Covid-19. A última pandemia
com magnitude parecida com a Covid-19 foi a gripe espanhola. A gripe espanhola foi em 1918. Então, tem 102 anos. Não tem nenhum ser humano apontar alguma perspectiva, porque a gripe espanhola foi bastante devastadora também. Esse é um fator, então. A gente não tem a experiência de ter vivenciado algo semelhante ao que a gente vivencia agora. Então, fazer projeções é muito mais difícil. Segundo item, que eu acho importante também, fazer um esclarecimento. Essa é uma avaliação que eu faço. Nós ouvimos algumas expressões que são faladas, assim, de maneira, às vezes, até aleatória, e a gente acaba repetindo, né, de que nós estamos todos na mesma situação, estamos todos no mesmo barco. Na verdade, nós não estamos todos no mesmo barco. Nós temos, no mínimo, 3 grupos populacionais hoje convivendo. E essa convivência é muito difícil. Ao entraram em vigor, tem um grupo de pessoas que conseguiu manter a sua atividade profissional de casa, conseguiu manter o seu emprego, conseguiu manter alguma rotina em relação às atividades que você já tinha, e que, a princípio, não tem nenhum grande risco socioeconômico nesse momento. Tem esse grupo. Mas a gente tem um outro grupo de pessoas que as medidas de distanciamento social, elas impactaram no emprego, na renda, nas condições de alimentação. E nós temos um terceiro grupo, que são as pessoas que não têm opção de sair ou de não sair. São as pessoas que trabalham diretamente com o atendimento à saúde de todos nós. Os médicos, os profissionais de enfermagem, as pessoas que trabalham em pronto atendimentos, em hospitais e assim por diante. Então, a gente tem esses 3 grupos. Esses 3 grupos, eles têm uma convivência difícil hoje, porque a situação é difícil. A gente acaba não tendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Diante disso, Rodrigo, quando eu respondo, se eu respondo para você sim, um desses grupos vai dizer como que fala sim, porque para um grupo ficar em casa é possível hoje. Sim. Se eu falo não, um outro grupo vai dizer como que não? Se eu estou viver sem renda, sem comida, sem o básico na minha vida. Então, para responder sim ou não, a gente sempre vai responder só por uma perspectiva, geralmente pela perspectiva do grupo onde a gente se encaixa. Por isso que é muito difícil, Rodrigo, que a gente dê uma resposta segura agora. A minha avaliação, do ponto de vista técnico, é que a gente precisaria ver o nível de proliferação do vírus quando ele estiver em patamar de algumas atividades. Enquanto o vírus estiver numa curva ascendente, a gente vai ter que pensar em estratégias de restringir a circulação de pessoas. Só que isso impacta daí nesses 3 grupos que eu acabei de mencionar, e daí cada um deles interpreta de uma maneira essa situação. Sim. Mas hoje, se a gente tiver um controle da proliferação, da curva de infecção de pessoas, seria possível retomar algumas atividades, mas com bastante cuidado, como a gente tem visto, com regras de biossegurança. Mas não podemos, em nenhum momento, na minha avaliação, deixar de lembrar que existem outros grupos populacionais, que nós não estamos todos no mesmo barco. Eu consegui me manter em casa trabalhando, consegui manter a minha renda, consigo manter o funcionamento da minha casa e o bem-estar da minha família. Mas tem gente que está passando fome. Se eu digo sim ou digo não, eu vou opinar sobre situações de pessoas que estão numa condição muito diferente da minha. E daí talvez eu seja injusto, talvez eu seja incoerente, seja inconsequente de estar
opinando de maneira muito incisiva, sim ou não. É muito relativo. Difícil, isso. Bem difícil. Eu dei uma apertada aí sem abraçar, porque não pode abraçar, né, professor? Mas era realmente um questionamento, e nessa resposta do senhor a gente já consegue responder a pergunta que a personal Regina Santos fez. Regina, que foi nossa colega de turma aí, também foi aluna do senhor. Ela pergunta como que a gente vai reconquistar esses 27% dessas pessoas que não fazem atividade se a gente ainda não tem as praças e os locais adequados para a prática, né? Então é uma pergunta que a gente consegue responder que não vai ser agora. O professor Leomar também fala para a gente aí que ele não vê, é uma pergunta muito difícil, e a curto prazo ele não consegue nem ver um horizonte para esportes coletivos. Então, quando a gente pensa no retorno das atividades esportivas, nesse retorno das atividades coletivas, escolinhas, como que vai ser esse contato, também o senhor consegue contextualizar nessa mesma resposta. O Nacal, o personal Nacal, fez uma pergunta aqui que ele não entendeu sobre o tempo de tela, né, o tempo que a gente pode ficar na tela, que o senhor contextualizou, as 3 horas aí no máximo, por dia, né? E aí agradecer também o professor Michael para esse momento e tentar responder. A gente ainda tem aí, acho que 2 ou 3 minutos. Dizem que cai, né, professor? Nós somos novos nisso aqui. Dizem que cai. Mas o Gil que defendeu o mestrado dele online aí na Universidade Federal, o professor Gil, ele pergunta aqui se Gil Dinei, né, ele pergunta a tecnologia neste momento, se é adequado ou não, como tem sido as lives que a FUNESP tem feito, a Fundesport também, algumas universidades também têm feito lives estimulando a prática da atividade física em casa. O senhor acha que isso aí é importante para tentar manter a população ativa, de alguma forma, o uso das tecnologias nesse momento? Tá, eu vou responder, Rodrigo, mas pelo que eu tenho participado aí de outras lives, não que eu seja muito experiente nisso também, né? Mas se cair a live, dá para abrir uma nova. Na sequência, daí todo mundo entra de novo. Não tem problema. Se cair. Isso, então só para deixar avisado, né? Quem quiser continuar acompanhando, né? Bom, sobre as tecnologias, né? Eu acabei, como o tempo nosso também é bem restrito, né? Eu acabei fazendo o seguinte: tem alguns dados que são de interesse desta pesquisa e alguns dados que são de interesse da FUNESP, que é a nossa FUNESP eu não utilizei para a pesquisa, a divulgação de dados para a pesquisa. Então, são alguns dados que eram de interesse deles. Um deles era sobre a visualização de videoaulas enviadas pelos agentes sociais de esporte e lazer da FUNESP. A FUNESP criou uma estratégia de incentivo à continuidade da prática de atividades físicas do programa existente na FUNESP. Hoje, né, outras coisas dispersam. E hoje a gente conseguiu aí ter bastante gente. Exatamente. Eu vou continuar, então, respondendo a pergunta, né? Alguns dados, então, eu fiz um relatório técnico e encaminhei para a FUNESP com informações que não constam para as publicações do nosso grupo de pesquisa, né? Uma das perguntas que nós fizemos foi sobre o recebimento, então, das videoaulas enviadas pelos professores e professoras da FUNESP, né? Os agentes sociais de esporte e lazer. Então, nós tivemos um percentual de pessoas que recebeu os vídeos, acessou o conteúdo e realizou as atividades. Depois, nós tivemos uma parte que recebeu os vídeos, acessou o conteúdo, mas não fez as atividades. Depois, nós tivemos pessoas que receberam o vídeo e nem acessaram o conteúdo. E, por fim, pessoas que responderam que nem receberam os vídeos. Então, a gente tem uma diversidade de condições. De um modo geral, eu acredito que é necessário que a gente faça esse tipo de ação. Pior seria se nós não fizéssemos. Porque, olha só, um outro comentário
que eu acho importante da gente pensar sobre, né, fazer uma reflexão. Eu um pouquinho antes, né, da gente reiniciar a conversa aqui, eu falei que a gente não tem nenhum ser humano vivo que tem uma experiência de vida para nos dizer, olha, é assim que acontece, é assim mesmo, quando teve a gripe espanhola foi desse jeito, e para se recuperar foi dessa maneira. Mas a gente pode aprender com a história, né? A gente aprende com os fatos que já aconteceram, e aí uma das coisas que a gente aprendeu com a história, com a última grande pandemia mais devastadora, que foi a gripe espanhola, em 1918, foi de que as pandemias, elas aceleram processos que a humanidade estava prestes a executar, ou que a humanidade estava ensaiando para realizar. E aí, olha só que interessante. Veja como isso é fácil da gente materializar, exemplificar no nosso cotidiano agora com a pandemia de Covid-19. Quantos de nós ensaiamos várias vezes, acho que eu vou fazer um curso online, acho que eu vou desenvolver um conteúdo para trabalhar com outras pessoas, acho que eu vou criar um Instagram, eu não tinha, vou criar um Instagram, estou pensando em fazer. E estou pensando em trabalhar com conteúdo à distância para os alunos da universidade e, de repente, de um dia para o outro, a informação foi: faça online, faça à distância. Se você quer continuar se conectando com as pessoas, crie um Instagram, assista as lives, transmita as lives. Então, a história nos mostra que uma das características das pandemias é a gente tem uma aceleração abrupta das ações que a humanidade estava planejando fazer, pensando em fazer. Outro exemplo simples. Nós temos 200 milhões de brasileiros. Nem todas essas pessoas estavam cadastradas em algum tipo de controle social do governo. Mas, de uma hora para outra, precisou que todas essas pessoas tivessem algum cadastro, até para poder saber quem está passando uma grande dificuldade para ter acesso a um recurso disponibilizado. Então, ensaiou-se isso durante 1, 2, 3, 4, 5 governos consecutivos e, de repente, teve que fazer. Ou seja, é uma característica das pandemias. Então, quando a gente fala, daí para finalizar a resposta da pergunta sobre os vídeos, né? Quando a gente fala dos vídeos, a gente acabou fazendo, talvez em uma semana, uma decisão que a gente talvez fosse tomar ao longo de uma década. Talvez daqui 10 anos a gente vai diminuir o número de professores e eles vão fazer videoaulas, já que todo mundo vai ter acesso à internet, essa coisa toda daqui 10, 20 anos. Mas aí não foi 10, 20 anos, foram 10, 20 horas, porque às vezes foi de um dia para o outro. Eu tive que me reinventar. Então, eu vejo, Rodrigo, que é uma boa opção. Ela é melhor do que nós não fazermos nada. Ela ainda não atinge a plenitude daquilo que nós gostaríamos, mas por um conjunto de circunstâncias que não permitem realmente que nesse momento seja atingido. Mas entendo que não fazer seria muito pior do que o envio. Sim. Difícil, né, professor? Alguém acabou de comentar, e nós tivemos, e o senhor repetiu, tivemos que nos reinventar, né? De uma hora para outra, a gente teve que utilizar as tecnologias aí, e o que é possível para tentar atender. Então, estamos em treinamento, né? Todos nós estamos aí fomos resetados e estamos em treinamento, vamos conversar junto para tentar achar, né, um ponto passivo, né? Tive uma conversa bem bacana durante a semana com a professora Jarina Gabilan, que está aqui com a gente na live, que está também com sede de aprendizagem, sabe? Precisando aprender, precisando se reinventar. A gente tem conversado, entre outros colegas, a professora Sandra da Hora, o professor Elker, o professor Rubens Arguelho também,
tá com a gente aqui acompanhando, o professor Carlos Baciotti, onde a gente tenta conversar, né, para essas mudanças, né? A professora Camila está falando aí, não foi fácil as aulas práticas de educação física na escola. É difícil. A gente, inclusive, vai ter aí outros momentos. Hoje é o nosso marco zero com o professor Joel, mas a gente já tem aí a programação para a semana que vem para falar sobre a educação física escolar. Como é que vai ser isso, né, professor? Como é que a gente vai, esse grande momento, com toda essa base de estudo, essa primeira que o senhor está nos passando, como é que a gente vai reverter isso nos diferentes grupos, né? Idosos, hipertensos, gestantes, crianças, as pessoas que fazem a prática dessa atividade física. Para a gente sabe que vai precisar se reinventar. Tem uma pergunta aqui, professor, do professor Márcio Sampaio, trabalha na Secretaria de Saúde também do município, é um dos responsáveis aí para trabalhar com esse grupo, que também é um grupo de atenção primária, né? A gente está ali na unidade básica de saúde e atenção à família, né? E aí ele pergunta aqui, uma cidade com mais locais adequados, teríamos um grupo de pessoas mais ativas por conta desses dados todos que o senhor apresentou para a gente, né? Que o local faz diferença, que o aparelho faz diferença, que pessoas orientando em locais adequados com o aparelho público faz diferença. Então, se nós tivéssemos uma cidade ou se existe, né, outras cidades com mais locais adequados, será que nós teríamos um grupo de pessoas mais ativas? E aí estudos também mostram que quando a gente está mais ativos, a tendência é a imunidade estar mais alta e menos propensa aí a ser por essas doenças aí, acometidos por doenças dessa natureza, né? Obrigado pela participação. Se a gente fizer uma extrapolação dos dados que a gente tem aqui, o que não garante que é uma verdade, né, é só uma extrapolação, mas a gente poderia fazer uma interpretação de que sim, porque se as pessoas que sentiram dificuldade em se manter ativas fisicamente apontaram como dificultadores, como barreiras para a prática da atividade física, a inexistência de locais apropriados, ou a falta de equipamentos e aparelhos, então, de certa forma, a gente consegue extrapolar isso para um raciocínio de que a existência desses locais, a disponibilidade de equipamentos e aparelhos favoreceria a prática mais regular ou a prática regular de um número maior de pessoas. Não é uma garantia, é só uma extrapolação, mas é uma extrapolação usando um raciocínio a partir de um conjunto de dados, né? Seria possível. E aí eu só vou voltar a fazer um comentário que eu fiz antes, né, que eu acho que é importante que a gente sempre lembre dele, de que quando a gente vai falar da educação física escolar, quando a gente vai falar do idoso, quando a gente vai falar da atenção primária, que são grupos que são conduzidos a fazer atividades físicas em diferentes contextos, com diferentes objetivos, com diferentes temáticas. De novo, lembrar de que a gente não está no mesmo barco. Nós não estamos todos na mesma situação. Então, é bem difícil que a gente diga voltemos a fazer atividade física. Ou que irresponsável que foi essa pessoa ao parar de fazer atividade física. Eu consegui me manter. Então, cada contexto, e aí eu consigo ver, e apontei 3 grupos populacionais, podem ser que existam outros dentro deles, além desses, mas vai ser uma reconquista. E daí só para fazer um comentário também da professora que falou sobre a reconquista, né, dessas pessoas estando com os espaços fechados, né, vai ser um trabalho de recomeço, né, como tantas outras coisas que a gente vai ter que recomeçar após a pandemia. E a gente tem que se habituar com a ideia de que quando tudo isso passar, a gente vai ter um novo normal. A gente nunca mais vai voltar àquela condição normal que era antes. As relações sociais vão mudar, os interesses vão mudar, os nossos hábitos de higiene, de cuidado com a saúde, de prevenção, de promoção, de atendimento, eles vão mudar drasticamente. Então, a gente não vai mais encontrar fora da nossa casa aquele mundo que a gente conhecia antes. Alguma coisa vai ter mudado. Então, vai ser um novo normal. E nesse novo normal, a gente vai ter que criar estratégias individuais e coletivas, pessoais e institucionais, que sejam capazes de incentivar as pessoas a adotarem nesse novo normal
o maior número de hábitos positivos, saudáveis possíveis, dentre os quais a prática de atividade física e a diminuição do comportamento sedentário. Algo interessante também da gente, nós, enquanto profissionais de educação física, talvez começarmos a disseminar um pouco mais essa ideia. Incentivar a prática de atividade física já é algo corriqueiro, habitual, mas também começar a falar sobre o comportamento sedentário. Como lidar com esses indicadores, que também não são bons indicadores, nesse novo normal que a gente vai encontrar daqui a algum tempo. Daí são iniciativas pessoais, individuais e coletivas, pessoais e institucionais, que vão dar conta. Como que isso vai acontecer? Só especulação. Hoje, só especulação. Exatamente, né, professor? A gente fala em quando as coisas voltarem ao normal, e eu tenho sempre falado para os colegas, não vai ter o normal, não vai voltar. Não. A gente está passando por um momento na história mundial que é um arco tão grande quanto outras coisas que aconteceram no mundo aí. Não será normal, né? Então, não. Como era? Vai ser um novo normal, vai ser algo diferente, que a gente vai precisar se adaptar. Nós vamos precisar ensinar algo que nós não aprendemos, né? Nós vamos ter que aprender para passar isso adiante para as outras gerações. É um momento, né, complicado. Inclusive, a gente acaba ajudando a responder uma pergunta que a professora Claudimara fez aí, como seria o retorno das atividades físicas, né? Eu acredito que a gente ainda não sabe exatamente como será o retorno, né? Então, vai ser num gerúndio, né, professor? Vai acontecendo e nós vamos adequando o que deve ser e como deve ser, né? O que o senhor acha disso? O que eu imagino é que as pessoas que frequentam as academias, e aí provavelmente todos nós que estamos aqui ouvindo, aqueles que frequentam alguma academia, já não frequentarão mais da mesma forma que faziam antes. A volta ou de forma espontânea, como, por exemplo, as pessoas que vão aos parques, praças e assim por diante, a única certeza que eu tenho é de que as pessoas vão adotar hábitos que antes eram considerados supérfluos e que agora vão ser considerados essenciais. Quantos de nós que imaginávamos, por exemplo, de higienizar adequadamente as mãos várias vezes ao dia? Talvez esse se torne um hábito que já deveria existir, e aí a pandemia acelerou esse processo e nos fez entender, por bem ou por mal, de que esse é um hábito essencial, ele não é supérfluo, e tantos outros. Mas aí, então, a volta das atividades físicas dificilmente vai fugir desse panorama, dificilmente ela vai deixar de ter novos complementos, dificilmente ela vai deixar de ter alguns penduricalhos que antes não existiam. Então, as pessoas se preocupavam em fazer atividade física, levar sua garrafinha de água, às vezes levar um fone de ouvido, talvez agora se preocupem em outros itens que também vão acompanhar. Talvez um álcool gel para higienizar as mãos depois de pegar na barra, onde todo mundo pegou, lá no parque, ou de tocar no colchonete, ou de chegar na academia. Então, a minha única projeção é essa, de que a gente vai ter mais componentes juntos com a nossa prática de atividade física, diferente daquilo que nós tínhamos antes. Tudo novo de novo, né, professor? Momentos diferentes para todo mundo, mas com preocupações necessárias, importantes, que passam a ser essenciais, né, na vida de todo mundo. Mandar um abraço aí para o professor Gesser, que entrou aí na nossa live. O professor hoje deu uma aula para a gente do curso de biotecnologia sobre delineando atividades, como é que deve ser feito aí para montar sua pesquisa. Isso mostra quando tem um grupo, né, e ele é colega do senhor aí na universidade, um grupo de pessoas com a pesquisa
em andamento consegue trazer, né, a ciência é muito importante para a gente, consegue trazer a resposta, como o senhor trouxe aí em 15 dias, depois do elaborar o questionário, validar, fazer a pesquisa e trazer o resultado para todo mundo. Isso mostra que a ciência tem que estar muito encaixada na vida de cada um, né? A gente está aí esperando uma vacina, esperando um remédio, o que pode ser feito, né? Um fármaco ideal, mas a pesquisa, ela não pode parar. A gente tem que continuar para a área fim lá, né? O segurar na barra lá do parque, ou alguém instalar essa barra para alguém fazer esse movimento biomecanicamente correto e tal, mas que todo por trás há uma pesquisa e há uma ciência muito grande, né, professor? Isso a gente tem sempre a agradecer, e a oportunidade de estar perto, de ter esse contato com esses grandes pesquisadores, o senhor, o professor Gessé também, os colegas da Universidade Federal, é super importante. João Ricardo manda um abraço para o senhor, diz que é do Sorriso, no Mato Grosso. Tem bastante gente, e isso oportuniza, né? Essas coisas são diferentes. A gente consegue oportunizar uma live e está falando com gente do Brasil inteiro, de diferentes lugares. Professor, uma pergunta aqui, ó. O senhor acha que a gente consegue adequar essa mesma pesquisa em outras capitais do Brasil, em outras cidades, ou aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, em outros municípios, onde o índice já apareceu aí da Covid, aí dessa doença, já apareceu um índice mais elevado, algumas cidades como Três Lagoas, como Batayporã, que foi o primeiro caso, se expandiu ali naquela região. Batayporã é um município tão pequeno, mas teve um boom muito grande que percentualmente daria um valor. Essa pesquisa a gente consegue pensar em estender, o senhor pensa isso junto com o grupo, e aí aproveitando e mandando um abraço para as meninas, eu anotei aqui, é a Emily e a Priscila, né? Mandando um abraço aí para as acadêmicas que apoiaram. O senhor acha que a gente consegue expandir isso para outros lugares do Mato Grosso do Sul, do Brasil? É possível fazer, Rodrigo, reproduzir, ou adaptar, ou ajustar, ou até melhorar, né? Esse tipo de pesquisa. Só que precisa que tenha um bom cuidado com o delineamento dessa pesquisa, né? A gente tem, às vezes, alguns trabalhos que são feitos, alguns estudos que são feitos, e o cuidado com o delineamento não é tão bom. Aí, quando a gente tem as respostas, elas não são tão convincentes, né? Não dão segurança para a gente. Mas, para os municípios de Mato Grosso do Sul, se for reproduzir, por exemplo, ao pé da letra, como eu fiz aqui, aí a gente precisaria usar uma outra metodologia. Não poderia ser a metodologia usada exatamente neste estudo. Então, a primeira adaptação já seria em relação ao acesso às pessoas, se vai ser online ou não, e assim por diante. Para outras localidades, eu acho que as adaptações vão ser necessárias conforme as características do grupo se diferenciem do grupo que tem aqui. Então, tem um cadastro? Não tem um cadastro? Essas pessoas já fazem atividade física? Não fazem atividade física? Você tem um cadastro de toda a população, só dos que fazem? Mas é possível, sem nenhuma dúvida, realizar. Não é uma pretensão do nosso projeto ampliar para outros municípios. O nosso projeto, chamado Observatório de Atividades Físicas e Esportivas, hoje ele tem como foco e objeto de pesquisa o município de Campo Grande. Nesse momento, então, não tem essa pretensão. Talvez no futuro a gente consiga e tenha condições de ampliar, mas agora ainda não. Professor, teve aqui um comentário muito bacana que fala sobre as infecções hospitalares. É um outro estudo que tem sido feito por outros colegas. Dado esses novos hábitos que o senhor citou, que a gente tem passado por esse novo momento, né, tudo que tem acontecido, o número de infecção hospitalar diminuiu muito por conta do cuidado que está tendo agora de higienização o tempo todo dos aparelhos e das macas, das paredes, do chão, tudo que acontece dentro do ambiente hospitalar. E isso se reflete, no nosso caso, né, nas academias, nos aparelhos esportivos.
todos aí, né? A gente chega para jogar bola aí, fazer a nossa prática. Bastante. Mas daria para fazer em outros locais pesquisas semelhantes, né? Com desenhos metodológicos ajustados, seria possível sim, sem nenhum problema. Ótimo. E isso é importante, né, professor? Quando a gestão é feita com a parte técnica, né? Que a gente sempre briga, e a parte técnica pensando nos resultados, facilita, inclusive, na ciência, na pesquisa, para a gente tentar deixar o mais redondo possível. Um abraço aí para o meu xará Rodrigo Aranda, professor Rodrigo Aranda também está aí com a gente. E aí a gente está aberto também, né, professor, para ouvir alguns questionamentos, para tentar resolver alguma coisa, ou pelo menos pensarmos, vou tentar soltar aqui, pensarmos juntos, né, esse novo momento que vive o mundo, a educação física em especial no nosso caso aqui, como que a gente pode pensar. O Judinei Alencar, ele está sedento de informação, falou que já teve nós demos uma ideia para ele que ele vai estudar o comportamento do sedentarismo do profissional de educação física, que já tinha um número alto e que ele vai estudar toda essa parte aí também. Mais alguém? O pessoal pode participar aí com a gente. O professor Joel está aí mostrando e falando para a gente brilhantemente dessa pesquisa que em menos de um mês já ficou pronta e já tem resultados. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul aí, nessa pesquisa coordenada pelo professor Joel. O Conselho Regional de Educação Física, iniciando essas ações, convidou e o professor Joel gentilmente cedendo essa entrevista, esse bate-papo, essa live aqui, né, professor? Nós estamos nos reinventando, né, e tentando trocar informações, levar esse bate-papo, e contamos aí com a participação dos colegas. A gente fez aqui algumas anotações, o professor pôde nos responder todas as perguntas, o professor já respondeu. Agora tem esse questionamento do professor Leomar, que também eu já fui questionado por outros, e eu acho que está meio longe, né, professor? Mas o que o senhor acha aí dos esportes coletivos, né? A gente viu que na pesquisa a dança, o funcional e a ginástica são os mais relevantes, né? Assim como a corrida e a caminhada, mas aí não precisaria tanto da participação, ele pode fazer de forma autônoma. Mas e os esportes coletivos? Aquele futebol de fim de tarde dos amigos, aquele grupo que se reúne para fazer uma prática. O que o senhor acha disso, via de regra? Via de regra, sobre os esportes coletivos, vai ter uma particularidade, que, na verdade, duas particularidades, né? Que é sob o ponto de vista de quem pratica e sob o ponto de vista de quem orienta ou de quem organiza, né, essa prática, né? Então, no caso do professor Leomar, seria a pessoa que organiza. Só sob o ponto de vista de quem pratica, eu acredito que quanto mais tempo a gente puder evitar, enquanto a situação não estiver segura, melhor. Mas só sob o ponto de vista de quem pratica. E aí eu também me coloco nessa situação. Enquanto eu puder evitar, eu vou evitar até que os patamares estejam seguros de contaminação, de morbidade, de mortalidade, assim por diante. Mas, sob o ponto de vista de quem organiza, aí a gente tem que voltar naquele raciocínio de que nós não estamos todos no mesmo grupo, né? No mesmo barco, na mesma situação. Então, eu trabalho com equipes de voleibol da universidade. O professor Leomar também trabalha com equipes de voleibol, mas os nossos contextos são muito diferentes. Então, para o professor Leomar, a demanda pelo retorno é uma demanda muito mais iminente do que a minha. E daí, quando eu respondo só sob a minha perspectiva, eu, inevitavelmente, vou estar sendo egoísta de responder só sob a minha perspectiva. Então, tem um risco maior, não tem jeito, né, da gente negar isso, existe um risco grande para os esportes coletivos, né, porque o convívio é muito próximo,
durante o... Sim. A gente está outra coisa importante, né? Lógico, provavelmente todos, se não todos e todas que nos acompanham sabem disso, né? Mas o coronavírus é um vírus de transmissão por vias aéreas, e quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a frequência respiratória. Então, inevitavelmente, você aumenta o fluxo de inspiração e de expiração. Então, você acaba exalando mais ar para fazer uma troca gasosa mais eficiente. Nessas circunstâncias, então, fazer atividade física, quando você tem a suspeita ou a possibilidade de estar com o vírus, mesmo que seja assintomático, é uma situação em que você também está expondo outras pessoas ao risco de contaminação ao fazer atividade física. Ao fazer atividade física de forma individual, esse risco existe, mas num patamar. Quando você faz atividades físicas coletivas, você expõe outras pessoas ao risco num patamar talvez um pouco mais elevado. Mas são observações só do ponto de vista técnico, da contaminação pelo vírus. Sim. Entrariam outros aspectos sociais, econômicos, gerenciais, que daí cada uma das pessoas que está falando ou trabalhando com o esporte coletivo, não como praticante, como gestor ou como proponente das atividades, é que vai ter que fazer esse julgamento. Risco existe, possibilidades de prevenção existem, medidas de ajuste é que vão ser demandadas por quem vai tomar uma decisão. Quem vai tomar uma decisão, essa decisão, qualquer uma que seja, vai ser difícil, ela não é fácil, é arriscada, mas alguém tem que decidir. Né? E ao decidir, você tem que pesar as duas circunstâncias, né? As medidas possíveis de serem adotadas e avaliar os riscos reais existentes. Como que esses dois elementos vão interagir? Quando você conseguir conciliar um com o outro de maneira segura, é o momento de você tomar a decisão, então, de voltar ou à prática ou à orientação dos esportes coletivos. Quando você não estiver seguro em relação a isso, o risco é muito maior. Realmente, né, professor? E nós não temos essa experiência, né? Não temos alguém vivo. Alguém vivo que nos diga, né? E agora nós seremos os vivos que vamos dizer para as pessoas daqui, para os nossos filhos, para os nossos netos, essa gripezinha sua aí não é nada, você precisava ter visto na época do Covid. Na época do Covid Exato. É que foi difícil. Então nós vamos ter uma história boa para contar. Aproximar desse universo da pesquisa científica, que me procurem na universidade quando o novo normal se estabelecer. Estou sempre lá na universidade, trabalho com esses projetos que eu mencionei no começo e estou à disposição. Sempre que as pessoas quiserem participar, são sempre muito bem-vindas, né? Sigo à disposição. Se alguém quiser falar comigo, pode usar meu e-mail pessoal ou e-mail institucional, se quiser enviar no e-mail institucional, ou via Instagram, né? Agora que eu tenho Instagram, eu já estou com uma quantidade enorme de seguidores, já devo ter uns 10 seguidores, mais ou menos, né? E também estou seguindo uma quantidade imensa de gente, mas é isso então, Rodrigo. Fico à disposição para colaborar no que for possível e compartilhar aquilo que a gente vai construindo de novas informações, que é o papel também de quem trabalha numa universidade, principalmente numa universidade pública, como é o meu caso. Excelente. Professor Joel, muito obrigado, né? Eu agradeço imensamente aí o carinho e a atenção que o senhor tem sempre dedicado à educação física, a mim pessoalmente,
que sou fruto de trabalhos aí e aluno do senhor, e tenho maior respeito, maior admiração, o senhor sabe disso, nunca escondi de ninguém. Fico muito contente de poder compartilhar essa primeira live aqui do Conselho Regional de Educação Física com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde o senhor lá tem uma participação muito bacana. Isso mostra a credibilidade que o senhor tem e a força, apesar da timidez e do jeito que o senhor tem aí, bem, que não é tímido, né, professor? O senhor só é mais tranquilo, mas fala com bastante gente e é sempre aberto e receptivo. A gente teve uma participação muito bacana e a gente fica muito feliz de poder viver esse novo momento junto, poder trocar informações. Estamos à disposição aqui também e contando com o apoio do senhor sempre. Muito obrigado. Aí o senhor pode dar os finalmentes aí e a gente despedir da galera. Tá bom, Rodrigo. Obrigado também pelo convite e parabéns de novo pela iniciativa sua, né, e junto com o Conselho Regional de Educação Física, de tentar aproveitar o momento para que a gente também compartilhe informações com outras pessoas. Eu fico satisfeito de poder ter participado desse primeiro momento. E, de novo, quero agradecer a colaboração institucional, tanto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é a instituição onde eu trabalho, que me possibilita fazer todas essas atividades. Agradecer também à FUNESP, tanto as pessoas que estão na gestão, quanto as pessoas que estão nas ações mais diretamente ligadas ao público, né? Eu acabei não falando o nome de nenhuma pessoa, porque eu tenho um receio de esquecer os nomes, né? Porque são muitas pessoas que nos ajudam, né? Mas todas as pessoas com quem eu tenho tido contato têm me ajudado muito lá. Além da FUNESP e na UFMS, né, as pessoas também que nos ajudam muito. Então, tem alunos da Universidade Federal, como eu mencionei, a Priscila e a Emily, que ajudaram na tabulação inicial dos dados, a professora Tayla, que também está participando do projeto. Ela não está vinculada nem à universidade e nem à FUNESP, né? Junto com a professora Tayla e o professor Rafael da FUNESP, nós estamos trabalhando na produção dos artigos científicos, e tantas outras pessoas que direta e indiretamente nos ajudam. Então, agradeço novamente e fico à disposição sempre que precisar, seja para esse momento ou para outros momentos futuros, eu estou sempre à disposição. É isso. Obrigado a todos e uma satisfação ter podido participar dessa transmissão com tantas pessoas nos assistindo. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, professor Joel. Muito obrigado. Só pessoal de primeiro escalão aí, o senhor deixou para o final aí e citou todo mundo, hein? Parabéns por esse grupo incrível de profissionais de educação física que tem acompanhado o senhor. E isso é super importante. A gente agradece realmente, professor, muito obrigado por estar disponível e por conseguir conversar com a gente. Agradece o apoio do Conselho Regional de Educação Física. A gente teve a participação de outros conselhos, de Goiás, Tocantins, CREF 12, de Pernambuco, bastante gente interessado nesse momento. Então, professor, a gente vai pedir autorização para deixar disponível na nossa página do Conselho, e eu também compartilhar na minha página pessoal, a pesquisa que o senhor fez, se a gente pode deixar disponível no site do Conselho, assim como os contatos do senhor e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para a gente ter mais acessos aí. Pode ser? Sim, sem problema, Rodrigo. À disposição. Muito obrigado, agradeço